Essa é a Caatinga do sertão nordeste baiano. A fazenda é a Várzea dos Gatos, uma das propriedades onde seu Joãozito Andrade seleciona o Nelore Trindade. Nessa época do ano, o sol é de um brilho intenso, o mandacaru é majestade. A vegetação é tomada pela face seca do semiárido. Apenas uma e outra espécie mantém as folhas verdes. O imponente caraibeiro, num gesto de pura desobediência, exibe as flores amarelas, destoando na paisagem dourado palha. Mas isso não preocupa nosso anfitrião. Seu Joãozito conhece, entende, domina os melindres da Caatinga. Só não tem controle sobre ela. Isso é atribuição divina. A Caatinga ela é muito generosa, então, também com os animais. Bastante, né? Mas quando chove. Quando não chove, ela é cruel, né? Mas sempre Deus dá um jeitinho e a gente atravessa. É aqui que ele seleciona o Nelore, com uma base de origem a partir dos primeiros importadores, como a família Lengruber e Otávio Machado. Mas a carreira de selecionador do menino João Batista de Andrade foi por diversas vezes interrompida. A infância de seu Joãozito é permeada por histórias e lembranças de epopeias. Nascido em 1920, na cidade de Jeremoabo, às margens do lendário rio Vaza Barris, a região guardava ainda na memória a Guerra de Canudos, do religioso monarquista Antônio Conselheiro. O cangaço ameaçava a região com um bando de Lampião, espalhando terror até 1938, com a morte do cangaceiro e de muitos de seus pares. A notícia de que o bando rondava as propriedades do pai forçava a mudança para um lugar seguro. Com o final dos estudos, em 1942, seu Joãozito se dedica integralmente à formação do plantel. Adquiriu do pai 6 vacas e um touro com as marcas de Dantas Bião e Otávio Machado. E lá se vão mais de 60 anos. O resultado é esse que ele nos mostra. Fêmeas de muita fertilidade, leiteiras ao extremo para uma matriz Nelore, que mesmo nas condições de seca, em pleno semiárido, criam bem e preservam a boa condição corporal. Como é que essa bezerrada consegue ficar com essa quantidade de cobertura? As matrizes é que confirma com a habilidade materna, né? O jovem João Batista de Andrade só ficou sabendo que era criador de Nelore, de verdade, pela boca de outro grande fomentador da raça, Miguel Vita. Seu Miguel foi conhecer o Nelore da Trindade antes de iniciar a própria criação. Quando o Dr. Miguel me visitou como criador do Nelore, que eu ainda não sabia que estava com esse conceito, foi uma grande surpresa, né? Porque era um industrial de destaque na indústria baiana, irmãos Fratelli Vita, e tinha essa afinidade com o campo, né? E tinha vontade de ter fazenda e criar gado. Agora não sabia qual gado ele deveria criar. Então depois que ele olhou o meu gado, aí ele disse, vou criar Nelore e vou comprar uma fazenda. Na outra semana ele me ligou dizendo que já havia comprado a fazenda e queria a minha colaboração. Na ocasião, seu Joãozito ofereceu à dona Marfisa, esposa de Miguel Vita, um bezerro que ela deu o nome de Ranchito, que juntamente com o touro Monarca II da Trindade deram início à seleção Soraya. Em 1962, com a importação dos touros indianos Acasamo e Padu, feita por seu Miguel, os rebanhos Soraya e Trindade foram fechados na genética desses 2 reprodutores, dando origem às clássicas linhagens Acasamo e Padu, muito presentes no plantel de seu Joãozito. Aqui, a vacada descansa à sombra das quixabeiras. São jovens matrizes prenhes,
mantidas sob os olhos vigilantes do reprodutor Lacre da Trindade, um dos touros de destaque do plantel. A cada grupo de animais que seu Joãozito mostra, a fertilidade é evidente. A bezerrada saudável prova o bom aleitamento. Aqui, nem sal no coxo é colocado. O capim predominante nos piquetes é o búfalo, de origem africana, e nessa época do ano é somente esse feno em pé que os animais têm para se manter. Apesar da inclemência da seca, o gado Trindade se mantém em bom estado corporal, sem ração, provando a rusticidade das raças nas caatingas do sertão baiano. E sem nada de sal? Nada. Por que isso? Porque eu acho que não precisa. Se a gente começar a usar o que não precisa, a gente começa a fazer extravagância. Então, como a coisa aqui é difícil, então a gente tem que ir poupando para ver se socorre outras necessidades de urgências, como a vacinação, essas coisas que são mais importantes, né? Dr. Delcique Borges é médico veterinário, responsável pela parte sanitária do rebanho. Também é consultor e jurado da BCZ. Tem uma convivência de 15 anos com seu Joãozito e resume o que é o Nelore da Trindade. Que é um gado diferente do Nelore que a gente encontra no Brasil inteiro. Ele é um gado altamente consistente geneticamente quando você faz cruzamentos. É um gado voltado para a harmonia, para a produção de campo e de campo na situação do semiárido nosso, inóspero, duro, de alimentação seca e muitas vezes muito rara também, né? Então, um animal que ele se apresenta com um tipo padronizado. Um animal onde o retângulo de produtividade que a gente chama, que é a carcaça do animal, é sempre um pouco maior do que o retângulo formado pelos membros em relação ao solo. Então, é um animal altamente de perímetro torácico muito alto, de comprimento proporcional aos seus membros e com a cobertura muscular que me chama particularmente a atenção. Além disso, a habilidade materna, a produção de leite das vacas daqui, elas são bastante diferenciadas em relação a outras linhagens que a gente conhece. Bem leiteiras, né? São muito leiteiras, muito dócil. Uma característica também marcante é o tipo sonolento do Ongole, que ele conseguiu colocar nesse tipo de gado dele, que eu considero um representante do Ongole aqui no nosso país, mesmo sem eu nunca ter ido à Índia, mas a gente tem acesso às literaturas e como é o Ongole indiano, eu acho que seu João conseguiu colocar isso aqui, um animal sonolento, dócil, tranquilo, que anda devagar, que não se espanta muito fácil, mas está atento à presa e que produz muito leite, cria bem e que ajuda até para a gente tirar um leitinho para alimentar também os filhos dos vaqueiros, a comunidade da fazenda. Uma polêmica que persegue o plantel da Trindade é o fato de ser um rebanho marcado pela consanguinidade, mas isso é puro tabu. Os animais se provam na beleza e na eficiência produtiva. Os animais estão mais ou menos dentro de um padrão uniforme, né? E degenerescência, sinais de degenerescência a gente não percebe em nenhum animal. Isso eu tenho muito cuidado e observo desde a hora que ele nasce, do dia que ele nasce, porque hora eu já não posso mais assistir, mas antes assistia todo o parto de minha vaca, entendeu? Via o bezerro ao nascer, o comportamento dele durante aquele período dos primeiros dias, né? 30 dias, 60 dias, eu acompanhava. E ia vendo as variações, né? As variações que iam surgindo. E baseado nisso eu fiz o trabalho. Mas a prova da consanguinidade está nos animais. Se a pessoa olha e acha que o animal está mais ou menos no padrão, eu acho que ela está indo, né? Consanguinidade, que é um item que eu acho que não é ruim nem melhor, é um item de formação de seleção. Então, como foi usado no ser humano, na família real, em tudo, a consanguinidade é uma das situações de se fazer uma seleção. Ele optou por ela é mais dura, mais dispendiosa, mais demorada,
mas ela é mais consistente geneticamente também, desde que você tenha a capacidade de eliminar os defeitos para você somar a qualidade com, vamos dizer assim, com estreitando aqueles genes voltados só para os bons, digamos, cruzar bom com bom.